Legal. Então, pessoal, voltamos com mais uma aula online, ah, de sujeitos do EJA. Lembrando que é uma iniciativa minha de comunicar com vocês nesse momento que vivemos aí de enchente, que agora estamos nos recuperando. Então, sou o professor Alessandro, se alguém não lembra, né? E eu vou falar, deixa eu só compartilhar aqui a tela da minha aula para falar um pouco, né, outra parte do conteúdo dos sujeitos do EJA, tá? Que hoje a gente quer falar sobre a nossa relação com o bairro, tá? Primeiramente, assim, na primeira aula de que a gente teve essa fala sobre comunidade, sobre cidades, né? Eu citei o nome eu achei que citei o nome de todos os alunos que estavam presentes no curso, mas não citei. A Eliana, da turma de recepcionista, falou: professor, você não me citou. Então, estou refazendo, citando a Eliana aqui, espero que ela esteja bem. Ela me perguntou quando voltam, né, as aulas, ainda não sabemos, mas acho que estamos mais perto de voltar. E também não citei a dona Muriel, da turma de operador de computador, para qual eu mando um abraço, certo? Vamos falar então um pouco, assim, hoje a nossa aula, eu espero que seja uma aula curta, assim, fale sobre a nossa relação com o bairro. Lembrando que na aula passada nós falamos da nossa relação com a cidade, né? Aí pergunta assim, mas professor, qual é a diferença de falar do bairro e da cidade? Na verdade, tem muita diferença, porque se nós pegarmos bairros históricos que temos aqui na região metropolitana, eles são analisados em separado da cidade, né? Então, pegando, por exemplo, o bairro Guajuviras, em Canoas, é um bairro muito conhecido. O bairro Matias Velho, em Canoas, que foi atingido pela enchente, é um bairro muito conhecido. E o bairro Matias Velho, ele foi totalmente tomado pela enchente, né? As pessoas que tinham moradia lá foram afetadas diretamente pela enchente, né? E pegamos, por exemplo, o bairro Canudos, em Novo Hamburgo, que teve também, né, impacto neste momento de enchente, certo? Então, assim, lembrando que a gente falou sobre a cidade, vamos falar sobre o bairro nessa aula de hoje. Espero que seja uma aula curta, tá? Até porque eu sei que o tempo de vocês não é grande para ficar acompanhando, e depois vão ter outros três momentos para falar da preservação do meio ambiente, do envolvimento comunitário e uma última aula sobre, né, o recomeçar, né? Então hoje o assunto é o bairro, certo? Lembrando que vocês podem interagir comigo pelos próprios comentários do YouTube ou me passar um WhatsApp e a gente vai conversando, certo? São aulas extras, vão além do conteúdo que a gente já viu nas aulas presenciais. Lembrando também que para operador de computador as aulas já terminaram, as minhas aulas, e recepcionista faltavam quatro aulas, dois finais de semana para nós trabalharmos. Então, primeiramente, assim, pessoal, para falar sobre o bairro é bom trazer o conceito de bairro, né? Então, um bairro, está escrito aqui, é uma subdivisão de uma cidade, geralmente caracterizada por limites geográficos definidos como ruas ou fronteiras físicas. Então, pessoal, um bairro, de fato, ela é uma parte da cidade que definida, né, geograficamente. Então, se nós pensarmos, por exemplo, quando a gente coloca o nosso CEP, né, o nosso CEP remete à nossa rua, né, na grande maioria dos casos, existe ainda alguns lugares que não se consegue fazer isso. A nossa rua faz parte do nosso bairro e tal, então lá, quando eu vou pedir uma teleentrega, a empresa precisa saber onde é a casa da pessoa para fazer essa entrega. Então, né, pega lá, tu dá o CEP já sai para a rua, adiciona o teu número da tua casa e tem lá, né, essa entrega. Então, o bairro é muito a questão geográfica nesse momento, assim. E tem bairros, por exemplo, eu citei o bairro Canudos, né, que ele é um bairro diferenciado, né? Tem escolas dentro do bairro, que já é comum, mas tem lojas, né? Lojas grandes que acabam tendo lojas específicas naquele bairro, bancos específicos naquele bairro, porque é um bairro que muitas vezes ele está se destacando na cidade. E eu vou mostrar durante essa nossa conversa que às vezes se destaca ah, de uma forma negativa, né? Que as pessoas rotulam aquele bairro por algum problema social evidente que se tenha, tá? Que é uma coisa perigosa, uma coisa que não é legal, né? E além de falar de bairro, tem outros dois conceitos que me apareceram na minha pesquisa, o conceito de vila, tá? Uma vila pode ter significados distintos em diferentes regiões do mundo. Em alguns lugares, uma vila refere-se a uma comunidade rural
menor do que uma cidade. Em outros contextos, principalmente em áreas urbanas ou turísticas, uma vila pode ser uma área com características arquitetônicas específicas ou em um conjunto residencial. Então, assim, eu já ouvi o termo vileiro, quer dizer, é uma pessoa que mora na vila, e não se fala isso em termos assim muito se fala com um certo preconceito o termo vileiro, né? Ah, é um vileiro, tá fazendo arruaça na rua, tá? Então, a vila tem esse tipo de conceito, e a gente pode ver, pega vilas na Europa, assim, alguns países da Europa são lugares lindos, né? E se usa o termo vila, certo? Mas aqui no Brasil, o termo vila ainda é usado com um certo rótulo de preconceito. E o termo comunidade, que me apareceu também, o termo comunidade geralmente se refere a um grupo de pessoas que compartilham interesses, valores e culturas ou locais geográficos comuns. Aqui o termo comunidade não se refere exatamente ao local geográfico que tu tá. Tu pode ter uma comunidade de interesses parecidos em pessoas que moram em diversos lugares, né? Então, uma comunidade pode ser um local, como uma comunidade de bairro, ou mais ampla, inclusiva, como uma comunidade online, certo? Lá no Rio de Janeiro, eu conversei com alguns amigos e amigas de lá, que se usa muito o termo comunidade. O pessoal, e a gente estava falando do termo de vila, né? Do vileiro. E o pessoal me disse o seguinte: às vezes se usa o termo comunidade para não dizer o termo favela, né? Que também rotula nos traz uma certa questão assim de, é a pobreza que mora naquele local. Tá? E a gente quer falar um pouco sobre isso, assim, tentar dissecar um pouquinho esse assunto da nossa relação com o lugar que a gente mora, mais especificamente que a relação com a cidade em si, certo? Aqui eu vou só deixar de compartilhar um pouquinho só a minha apresentação, aí vocês estão vendo. Eu quero mostrar o bairro que eu me criei. Eu me criei nesse bairro aqui, na cidade de Sapucaí do Sul, acho que vocês estão vendo, tá? É o bairro São José. E tem um detalhe, como a gente passou por período de enchente, né? Eu estou aproximando aqui um pouco, tá? O bairro São José, que ele costeia a Avenida Mauá e os trilhos, tem aqui um viaduto, tá? Deixa eu ver se eu estou certinho aqui. Estou aqui. Aqui onde eu estou passando o cursor tem um viaduto, tá? E eu morei de 1986 a 1993 na Rua São Jorge. Deixa eu chegar mais perto dela aqui, que ela vai aparecer. Aqui é a Rua São Jorge, tá? E morei depois na Rua Emília Silva. Aqui, pessoal, tem um arroio, Arroio São Joaquim, chamado ali de Valão. Esse arroio aqui, ele tá aqui e também tá na descida do Valão aqui, da descida do viaduto, ó. Peguei o termo Valão. Aqui, ó. Tá aparecendo um negocinho ali, mas aqui nessa sequência também ela tem esse arroio. E um detalhe, em chuvas mais volumosas, esse arroio extravasa, tá? E invade a Rua Emília Silva, a Rua São Jorge. No tempo que eu morava lá, não se tinha esse problema. A rua enchia e tal, mas não a níveis de entrar nas casas das pessoas. E aconteceu algumas vezes nesses anos do valão extravasar, ó, valão, do arroz extravasar e, né, invadir a casa das pessoas. Então, amigos meus que moravam ali perderam suas casas e tal. E eu tenho um carinho especial pelo bairro São José, porque me criei lá, fiz muitos amigos lá. E eu estudava nessa escola aqui, ó. Ver se eu consigo mostrar. Tá aqui, escola estadual Érico Veríssimo. Meu filho depois estudou aqui, ó. Tá. Ó, a escola tá aqui, ó. Tem uma quadra e tal. Isso aqui é uma escola, certo? Eu vou voltar a compartilhar a apresentação. Então é um pouco isso, assim, né? Como a gente se relaciona com o nosso bairro, que é uma relação mais íntima, né? Que é a relação que temos com a nossa cidade, né? A relação nossa é mais íntima, assim. Aqui eu escolhi, então, uma, um grafite com o nosso Padre Reus, né? Padre Reus, para alguns, que é bastante conhecido, principalmente em São Leopoldo. Então, qual é a história do nosso bairro? E eu quero falar um pouco sobre histórias de bairros que são conhecidos, para depois nós fazermos a nossa reflexão sobre o nosso bairro, né? Como a gente está enxergando o nosso momento. Certo? Aqui, pessoal, eu vou citar uma ex-colega minha de trabalho, que é a Jaqueline. Até vou passar, depois de gravar essa aula para ela.
que ela acompanhou a remoção da Vila Chocolatão do centro de Porto Alegre, tá? E aqui está a Vila Chocolatão. Eu cheguei a visitar a Vila Chocolatão. Assim, vocês podem ver pela imagem, casas bem humildes mesmo. Eu cheguei a estar lá um pouco antes da remoção, então haviam 220 famílias no local. E essa vila ficava próxima ao Parque Harmonia, junto aos prédios da Justiça Federal. E um detalhe, ele ganhou o nome de Chocolatão, porque os prédios da Justiça Federal lembravam barras de chocolate com as suas janelas e tal. Então ganhou esse termo Chocolatão. E essa galera aqui, na época, trabalhava muito mais com reciclagem, catação, triagem. E a Jaque, que era minha colega na ONG chamado CAMP, Porto Alegre CAMP, Centro de Assessoria Multiprofissional, uma ONG bastante conhecida também na cidade de Porto Alegre e região. Ela trabalhou com os catadores nesse local, né? E nós acompanhamos a remoção, né, desse pessoal. Então aqui faltava eletricidade, água encanada, então se tinha das mais diversas precariedades nessa vila. Tá, aqui é uma imagem, então, o resíduo na entrada da vila e tal. E nós participamos, então, houve a remoção dessas pessoas de lá, né? Que o terreno se dizia que era da União, eles queriam, né, a- ocupar esse espaço. Mas, na verdade, que a gente sabe, né? Isso ocorreu em maio de 2011, a remoção da vila. Vou mostrar depois o novo espaço. O que acontecia era, né, vamos tirar os pobres dos olhos dos turistas, porque estava perto da Copa do Mundo, tá? Porto Alegre sediou a Copa do Mundo. Até você pode fazer pesquisas assim de locais que foram removidos na Avenida Padre Cacique, perto do estádio Beira-Rio, como uma cooperativa de reciclagem, uma associação na época chamada Padre Cacique, que foi removida para Restinga, que é um. Já vou falar sobre esse bairro, é um bairro distante. E um detalhe, tá? A partir da remoção que ocorreu em maio de 2011, aqui tá o Novo Chocolatão. Teve pessoas que não conseguiram ir pro Novo Chocolatão porque tinham menos de um ano na Vila Chocolatão. Então elas não conseguiram, né, ingressar, não foi construído casas para essas pessoas. E na época até muitos relatos da Jaqueline nos contando que as pessoas não se sentiam pertencentes a esse novo local, o Novo Chocolatão, até porque este novo local se situa até hoje no final da Avenida Protásio Alves, então bem distante do centro, né? Então ocorreu um processo de higienização, gente, né? Higienização com todas as aspas possíveis. É colocar o pobre mais longe do centro da cidade, de longe de locais que as pessoas frequentam em si, tá? Isso é um pecado. Então, essas histórias de bairros que a gente conta são carregadas disso, né? E agora eu vou pegar aqui, por exemplo, o bairro Restinga, que é um caso, né, destes. As pessoas conhecem muito o bairro Restinga por causa do jogador, né, do Paulo César Tinga, jogou no Grêmio, jogou no Inter, que leva o nome do bairro, né? E o bairro aqui tem a escola de samba. Eu já fiz trabalhos lá, conheço um pouco assim. Tem a escola de samba que carrega um pouco essa, vamos dizer assim, a bandeira do bairro, assim, a comunidade aqui, ela se une em torno da escola, tá? E esse bairro foi criado em 1965 e foi mais um projeto de higienização social porque ele contou com a transferência de pessoas que moravam no complexo da Ilhota, certo? Então o bairro Restinga também é muito conhecido. Para quem vai lá, tem banco, tem igreja, tem o que vocês, tem empresas, né? Tem madeireira, tem de tudo lá, certo? Então, e a Restinga é de fato distante do centro, de 50 minutos a 1 hora do centro, né? De carro que estou falando ainda, certo? E para nós já encaminhar o nosso assunto final, assim, eu trouxe algumas coisas sobre as comunidades do Rio de Janeiro. Quando eu vi o termo comunidade, eu logo pensei o seguinte, né, eu vou conversar com os amigos do Rio de Janeiro, amigas do Rio de Janeiro, e fui, né, tive vários insights, assim, eles me passaram vários assuntos, várias questões sobre o termo comunidade. Especial que, assim, às vezes fala comunidade para não se dizer favela, né, que é um local, de novo, aglomerado de pessoas com pouco capital né, pouquíssimo poder aquisitivo, né, que vão morar em favelas, né? Como a gente sabe, assim, até a imagem traz assim um pouco dessa característica de construção da favela.
tá? E carregada de preconceito. Mas no Rio de Janeiro, especialmente, a gente vê uma identificação grande das pessoas com as suas comunidades, especialmente falando das escolas de samba. Então, vamos, por exemplo, pegar, por exemplo, Mangueira. Mangueira é um complexo lá, é um local onde a escola de samba também representa muito bem. As pessoas têm uma. Eu acho que até que a Mangueira é a escola de samba com mais títulos do Carnaval Carioca. Então, assim, as pessoas têm essa identificação com a Mangueira, né? E devem existir a São Clemente também. Tem outras escolas de samba que vêm dessas comunidades, como a do Salgueiro, certo? Então, são algumas dessas escolas de samba que nascem, né, destas comunidades. Então, aqui o que eu trago de mais positivo ainda é a questão da identificação das pessoas com o seu espaço. E até um amigo, Felipe, professor de matemática no Rio de Janeiro, ele indicou alguns sambas enredos de escolas de samba que falam da relação das comunidades da escola com suas comunidades. Por exemplo, aqui o samba enredo da São Clemente de 2014. O enredo foi a favela, tá? Eu vou buscar na internet e vou entregar para vocês também este samba enredo assim separado para vocês ouvirem e ver essa relação. Um outro que eu achei é o de samba da Mocidade Independente de Padre Miguel, de 1994, que fala sobre a Avenida Brasil, que é uma avenida enorme que tem em Porto Alegre que corta vários bairros. Porto Alegre, Rio de Janeiro, que corta vários bairros, certo? Então, por fim, né, fica a nossa relação com o nosso bairro a partir de agora, para quem, né, esteve nessa enchente terrível que vivemos assim. Tem pessoas que vão querer ir embora, que querem ir embora, outras pessoas que querem reconstruir, outras pessoas querem ir embora, mas não têm essa condição, vão ter que ficar no bairro, compraram aquela casa com muito esforço, né? E como a gente vê assim, por exemplo, em cidades como Mussum e Roca Salles, o que que aconteceu? Poxa, ah, não se tem muita opção, né? Tu tem que ficar lá e de repente ah, tentar alguma coisa que os governos tentem, né? Tirar a cidade daquele local e colocar em outro. Certo, pessoal? Deixa eu parar de compartilhar aqui a minha apresentação e encerrar por hoje. Acho que ficou um pouco longo, mas eu peço desculpas. E a gente vai se falando aí nas próximas, né? Nossas próximas aulas vão ter mais três ainda. E eu mando para vocês o meu abraço aí. Tchau, tchau, até mais.